verso 15. 2 Samuel 12, 15. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor pegue você onde você estiver. Esta é uma palavra que eu já preguei algumas vezes. Inclusive, parte dela está no livro Deixe Ir, Não Insista. E ontem, vindo de Fortaleza, são 3 horas de voo, eu fiquei orando a Deus sobre o que falar hoje. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Normalmente Ele me dá o texto e depois eu encontro o tema. Mas ontem Deus me deu o tema. E eu falei, meu Deus. Deus falava ao meu coração, fale da oração que não muda nada. E eu ouvia o Espírito dizendo, fale da oração que não muda nada. E na hora eu me lembrei de um texto que há uma oração muito forte, muito poderosa, feita com muita devoção e que não mudou absolutamente nada. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. 2 Samuel 12, verso 15 diz: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou, orou a Deus em favor da criança. Ele jejuou. Entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Vamos até o 20. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou-se a comer com eles. No 7º dia, a criança morreu. Então ele jejuou, ele orou, mas no 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele. Ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então, aqui acontece um tesouro. Então, levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois, entrou no santuário do Senhor. Para fazer o quê? Adorou. Voltando ao palácio, não foi tratado do velório. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Curve sua cabeça. Santo Deus, esse povo está aqui por uma única razão: é o Senhor. Sempre foi o Senhor, sempre será o Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa força. Então fala conosco, Pai, nesta manhã. Não o que a gente quer ouvir, mas o que precisa. Aqueles que estão em casa agora ouvindo também, enfrentando suas guerras, suas lutas, muitos dizendo que ninguém os entende, mas a Tua palavra penetra as áreas mais íntimas e profundas da nossa vida. Fala conosco, para a glória de Jesus. Amém. Esse texto traz um conflito que ninguém quer olhar. E o que me choca é que o texto diz que o Senhor fez adoecer o filho de Davi. O Senhor fez adoecer. E isso confronta a nossa teologia. Isso confronta tudo que a gente pensa sobre Deus, porque a gente gosta de um Deus que resolve, não de um Deus que traz uma doença. Como é? Que coisa estranha é essa? Mas a Bíblia diz: e o Senhor fez adoecer o filho de Davi, que ainda estava no ventre de Betseba. A gente não quer uma mão de Deus que nos confronta. A gente quer uma mão que nos abraça. Então eu estou dizendo para você que há um filho de Davi que vai nascer doente e vai morrer, que não é um ataque, não é uma guerra espiritual, não é alguém que está fazendo alguma coisa nos bastidores para um feitiço.
numa inveja, essa criança vai morrer por causa de uma consequência, por causa de um pecado, por causa de um adultério. Davi, ele não vai para a guerra, ele vai para a sacada, e ele é tomado por uma decisão impensada. Deita-se com uma mulher que não é a sua mulher, a engravida. E agora Deus diz: pelo que você fez, essa criança vai nascer e vai morrer. E isso mexe com a gente quando a gente lê esse texto, porque nem tudo que você vive hoje foi algo que alguém fez contra você. Tem coisas que você vive hoje, e eu vivo, e nós vivemos, que fomos nós mesmos que construímos. A gente fica dizendo: eu não aguento mais essa pressão, mas essa pressão chegou por nossa causa. Eu não queria estar enfrentando isso, mas isso você está enfrentando por sua causa. E o texto começa duro, porque Deus decide tocar naquilo que Davi mais queria preservar, que era o filho. Quando Deus trata, Ele sempre vai tentar tratar naquilo que você mais quer esconder. Quando Deus quer recuperar você, Ele vai tratar naquilo que é o assunto mais delicado para você. Deus poderia ter colocado um exército inteiro para tentar invadir Israel, para puni-lo. Não. Deus poderia ter mandado uma doença em Davi. Não. Mas Deus colocou uma doença no filho que Ele gerou na noite impensada. A criança está doente, mas não é só uma doença. Tem uma história por trás. Tem uma culpa por trás. Não só adulterou com a mulher de Urias, como ele mandou matar o marido da mulher, porque o marido se negou a deitar com ela. Porque se o marido se deitasse com ela, aquela gravidez ia ser transferida para ele. Tudo se resolvia, mas o marido diz: eu não vou me deitar. Eu não vou, meu senhor. Meus companheiros estão na batalha. Eu não vou me deitar. Então, não é só um filho doente, é uma história, é uma culpa, é uma doença, é uma memória. E agora a criança nasce, a Bíblia não diz que doença era, mas ela nasce doente. E uma criança doente não respira bem. Uma criança doente não dorme bem. Uma criança doente não se alimenta bem. Eu fico tentando imaginar aquele pai olhando para aquele filho que não respira bem, não come bem, não dorme bem. E a cada respiração ruim era um lembrete do erro de Davi. A cada choro de madrugada daquela criança, a cada febre, era um tapa na cara dizendo: isso aqui é culpa sua. Isso aqui é o seu erro. Esse sofrimento aqui é por causa de um erro seu. E aí o que Davi faz? A criança não morre inicialmente. Ela passa 7 dias viva, doente. E ele lembra do seu erro, mas ele também lembra de que Deus pode fazer milagre. E ele vai orar. Ele vai orar, mesmo sabendo que aquilo começou com ele, mesmo sabendo que aquela consequência é fruto de um erro impensado dele. Então ele vai chorar. Ele tira a coroa, ele tira a roupa de rei, ele arranca os anéis. Ele não vai mais para a sala real, ele vai para um lugar íntimo, ele põe pano de saco, ele se humilha, ele não toma banho, ele não bebe água, ele não come. Ele vai para o nível mais profundo de humilhação, porque na cabeça dele, ele dizia: eu sou Davi, eu já matei Golias, Deus me abençoou. Eu já rasguei urso, Deus me abençoou. Eu já matei leão, Deus me abençoou. Eu fui aquele que, quando meu pai não viu valor em mim, eu estava lá no pasto jogado, e os meus irmãos prontos para serem ungidos, Deus me viu quando ninguém me viu. Eu não sou um estranho para Deus, eu já conheço a Deus. Então, se eu me humilhar aqui, se eu descer ao mais nível da humilhação, Deus vai mudar a sentença, Deus vai voltar atrás, Deus vai me ajudar a consertar isso, e eu não vou perder o meu filho. Mas Deus já tinha dito que a criança ia morrer. E mesmo assim Davi diz: eu vou fazer a minha parte, eu vou me humilhar. Você sabe que a dor mais pesada
não é aquela dor que vem dos outros. A dor mais pesada é aquela que nasce de dentro, quando você sabe que aquilo aconteceu por conta das suas escolhas. Essa é a dor pior. Não é o que o outro fala para você, mas é o que você mesmo fala para você. É o que a sua cabeça fala para você. Então agora entra um choque aqui. Qual é o choque? Não é Davi que é chamado de homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Não é? A Bíblia diz isso? Então agora nós temos um choque teológico. Por quê? Porque como é que pode Davi, o ungido, Davi, o escolhido, Davi, o usado por Deus, ainda assim falhando feio? Parece que na nossa cabeça não é possível ser as duas coisas. Mas isso é um choque para nós. E eu digo para você, Davi é as duas coisas. Davi foi ungido por Deus, foi usado por Deus, escolhido por Deus, e ainda assim errou feio. E isso quebra a nossa visão simplista do que é a fé. Porque para nós ou é um ou é outro. E eu estou trazendo para você alguém que aqui que foi os dois. Davi foi usado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, e errou feio. Porque a gente gosta de classificar assim: ou você é um homem de Deus, ou você é uma mulher de Deus, ou você é uma pessoa problema. Mas aqui não. Aqui Davi é os dois. Davi é um homem de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, e Davi também é um problema. E a gente pode ser essas duas coisas. É por isso que Paulo fala que a guerra com a carne é algo constante. Davi foi as duas coisas. Porque Deus não trabalha com anjo. Gente, Deus não trabalha com personagem, Deus trabalha com gente real. E esse é o problema. A gente quer ser tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que quando a gente percebe que falha, a gente não tolera a falha. E aí larga tudo, dizendo o seguinte: Deus não me ama. Mas eu estou trazendo alguém aqui para você que foi escolhido e ainda assim está em processo. Você pode estar escolhido e ainda assim está em processo de libertação. Você pode estar escolhido e ainda assim está em processo de batalha espiritual. Você pode estar escolhido e ainda assim está tendo que lutar contra coisas que vêm do seu passado. Assim é Davi, assim sou eu, assim é você. Davi é um homem maravilhoso que errou. E agora o que ele tem? Ele tem um abacaxi para descascar, porque a criança nasceu. Ele casou já com a mãe da criança. Ele sabe que tem uma história toda. O Natan viu, o Natan falou: Deus sabe o que aconteceu, a criança vai morrer. E agora o que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele entra em jejum, ele não ora de qualquer jeito, ele não faz de qualquer jeito, ele vai ao nível mais profundo da oração, ele se humilha da forma mais intensa, porque ele sabe: eu preciso tocar o coração de Deus, eu preciso que Deus mude o que falou, essa criança não pode morrer. Ele deita no chão, ele não quer comer, ele não quer tomar banho. Os empregados olham para ele e dizem: isso não é papel de rei, isso é papel de um louco desesperado. Ele ignora pessoas, ele não atende ninguém na sala real, ele para toda a nação. O reino está em greve. Por quê? Porque o rei está lutando espiritualmente. O reino não atende ninguém. Se alguém quer alguma coisa do rei, não espere nada, porque o rei saiu do trono. O rei só tem um objetivo agora. Ele não está brincando, ele está lutando, ele está orando sério, ele está orando com fogo, ele está orando em nível como ninguém nunca oraria. É o grande Davi, é o Davi que pegou a pedrinha e rodou na cabeça do Golias. É o Davi gigantesco aos olhos de Deus. Ele não está brincando, ele está lutando. Ele está lutando porque ele sabe que ele tem que mudar o coração de Deus para o que Deus disse que ia fazer. Só que eu vou te ensinar uma coisa aqui: nem toda intensidade dá resultado. Não adianta você chegar na igreja porque tem um problema e falar assim: não, hoje eu estou passando um negócio tão terrível na minha vida que hoje nesse culto eu vou adorar como nunca, eu vou orar como nunca, porque eu tenho certeza, se eu entregar, Deus vai fazer alguma coisa. Nem toda intensidade muda o resultado. Davi orou certinho. Davi jejuou certo. Davi se arrependeu dos seus pecados. Davi se humilhou, mas mesmo assim não mudou o que Deus falou que ia fazer. E aqui eu quero a primeira coisa que você entenda: nem toda oração sua vai mudar o que você quer que Deus mude. E não tem nada a ver se a sua oração não tem qualidade. Não tem nada a ver se você está orando de forma ruim. Você pode estar orando como nunca. Você pode estar jejuando como nunca. Você pode estar vindo à igreja como nunca. Você pode ter aberto mão de tudo que é pecado, mas ainda assim, nem toda oração é para mudar cenário.
Algumas orações são só para te preparar para aceitar o que Deus não vai mudar. Algumas orações não é para Deus fazer o que você quer. Algumas orações é só para você aceitar que Ele não vai fazer o que você quer. E não é que porque Ele quer te punir, é porque Ele quer te preservar. Deus vê o que você não vê, Deus sabe o que você não sabe. Deus já enxergou coisas que você não enxergou. Deus sabe. E agora Ele vai orar. E aí o que acontece no sétimo dia? Sétimo dia, aconteceu o que Deus falou que ia acontecer. A criança para de respirar. A criança morre. A criança vai embora. Porque Deus não consertou o que Davi queria que ele consertasse. E eu pergunto para você, e se Deus não consertar o que você quer que Ele conserte? Você está aqui porque você quer que Deus conserte algo? Ou você está aqui porque você entende que Ele é o Salvador da sua vida? Você está aqui porque você quer que Ele conserte algo? Ou você está aqui porque Ele é aquele que já fez tudo por você, não te deve nada, porque Ele já reservou a você moradas celestes? Porque quem está aqui para Deus consertar alguma coisa, se Deus não consertar, meu irmão, daqui a pouco você não está mais aqui. E eu vou te dizer uma coisa, sempre haverá algo para ser consertado na minha e na sua vida. Nosso Deus não está aqui para consertar a gente. Nosso Deus está aqui para nos livrar da morte que já nos livrou. Deus não consertou. E aqui acaba tudo. Porque enquanto a criança está viva e doente, há esperança. Enquanto a criança está viva e doente, eu ainda digo, Deus pode fazer alguma coisa, mas a hora que o coração para, o sangue coagula, na hora que não tem vida, na hora que o corpo endurece, não tem esperança, não tem massagem cardíaca, não tem boca a boca, não tem médico, não tem nada. Davi nem estava perto da criança, ele estava na sala de humilhação. E agora os servos entram em estado de nervo, estão morrendo de medo, porque eles dizem, se ele está assim agora, enquanto a criança está doente, se eu contar para ele que a criança morreu, imagina o que ele vai fazer. 7 dias que não toma banho, 7 dias que não come nada, 7 dias que não bebe nada, 7 dias que não vê ninguém, e agora dizendo que a criança morreu, o que ele vai fazer? Eles tentam proteger Davi da realidade. Sabe quando você tem que dar uma notícia pesada para alguém, mas tem medo da reação da pessoa, e aí você diz, não, vamos andar um pouco, olha, vamos distrair. E aí você está tentando escolher um momento, mas tem notícias que não tem momento para dar. Você pode fugir hoje, fugir amanhã, uma hora você vai ter que falar. Então os servos estão dizendo, o que eu vou falar para o rei? O que ele vai fazer? Ele vai pular da sacada do quarto dele, ele vai se cortar, ele vai se matar, porque ele está irreconhecível. Só que Davi não é besta, porque quem está num processo sente as coisas antes de ouvir. Enquanto os servos estão impálidos ali, dizendo o que eu vou fazer, como que eu vou contar para ele, ele já se ligou que alguma coisa aconteceu. Quem está no processo sabe das coisas antes de ouvir. Quem está na oração sabe nas coisas antes das coisas acontecerem. Você vai sentir, você vai perceber, você vai notar, Deus vai falar com você. Deus não vai deixar você quebrar nessa situação. Quero dizer isso para você. Olha, não tenha medo da sua reação, porque se você estiver no Senhor, a sua reação estará no Senhor. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu nem me imagino se isso acontecer. Não se imagine mesmo, porque não vai ser do jeito que você imagina, vai ser do jeito que Deus vai fazer. A sua cabeça sempre vai propor o pior para você. A sua cabeça sempre vai propor o pior cenário, a pior perda, a pior destruição. A sua cabeça mente. Eu quero que você entenda, há uma unção descendo aqui hoje. Deus vai preservar você das reações, das coisas que vão acontecer. Deus vai cuidar de você. Aí Davi sente que alguma coisa aconteceu. E aí ele vai até os servos que estão lá, boca seca, perna bamba, não sabe o que fazer. Como é que eu conto para o homem que a criança morreu? Como é que eu conto para o homem que a criança morreu? E aí ele chega e pergunta, a criança morreu? Sabe quando você engole seco? Eu já estive em hospital. Me lembro do falecimento do pastor Celso. Ele teve um problema em casa, e aí foi para um atendimento ali em Hermelino Matarazzo. E eu e meu pai fomos os primeiros a chegar. E daqui a pouco eu percebi, a gente estava do lado do trauma, e saiu um corpo num saco já de cadáver. E eu falei para meu pai, antes do médico vir falar com a gente, é o pastor Celso. Meu pai, não sei, é o pastor Celso. Aí vem o médico, eles são profissionais, dizendo, olha, fizemos tudo que podíamos, ficamos ali tantos minutos tentando reanimá-lo, mas ele não resistiu. E eu sabia que a pastora Rosilda estava para chegar. E naquele momento eu disse, meu Deus do céu,
como é que a gente vai falar? Um homem com 50 e poucos anos, meu braço direito na igreja, meu mentor, como é que eu vou fazer? É nesse ponto que as notícias chegam. Quando você esperava uma coisa que não acontece. Você esperava que a pessoa fosse curada do câncer e ela morre. Você esperava que Deus ia trazer um cliente e ia fazer um contrato milionário, e muito pelo contrário, só tem calote, e a empresa está quase fechando. É nesse momento que você esperava apoio e só recebe punhalada. É nesse momento que você queria compreensão e só escuta desaforo. É nesse momento que você decide se você quebra ou se você amadurece. É esse momento quando as pessoas têm medo de falar o que aconteceu para você, porque elas acham que você não vai aguentar, elas acham que você não é capaz. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm a mínima noção do espírito que você carrega. Os servos conhecem o Davi que está com um pano de saco, conhecem o Davi que não come, conhecem o Davi que não bebe, conhecem o Davi que está parecendo um mendigo. Mas Deus conhece Davi por dentro, e Deus sabe o que plantou dentro de Davi. Por isso não deixe o medo das pessoas definirem a sua reação. Quando alguma pessoa começar a dizer para você assim: eu tenho medo de falar porque você vai quebrar, eu tenho medo. Não tenha medo de nada. A minha vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Levanta suas mãos para cá. A sua vida está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Deus te dará estrutura. Deus te dará estrutura. Porque algumas orações não vão mudar nada, e Deus te dará estrutura. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou pregando aqui porque Deus pode fazer o inverso do que você está orando, e está tudo bem, porque Deus sabe o que está fazendo. Tem orações que não vão mudar, porque Deus não quer mudar cenário, Deus quer mudar você. E aí você tem que escrever na sua cabeça: ou eu mudo, me levanto, ou eu quebro. Eu conheço gente que quebrou depois de uma saída de empresa. Eu conheço gente que depois de uma traição virou mendigo. Eu conheço gente que depois de uma decepção virou alcoólatra. Eu conheço pessoas que pioraram muito depois das orações que não foram atendidas. Mas eu conheço gente que se levantou. Eu conheço gente que deu a volta por cima. Eu conheço gente que ficou mais bonito, mais saudável. Eu conheço gente que se tornou mais inteligente, que foi estudar. Eu conheço gente que se encheu do Espírito Santo e fez em 5 anos o que não fez em 50 antes. Eu conheço gente que deu a volta por cima, porque ou você quebra ou você amadurece. Aí os servos dizem para Davi: sim, a criança morreu. Tremendo. Isso é um absurdo. O que eu vou te dizer aqui não tem nenhuma explicação lógica. A psicologia não vai explicar isso aqui. A psiquiatria não vai explicar isso aqui. Nenhum pastor, ninguém vai explicar isso aqui, porque isso aqui é sobrenatural. Quando ele ouve que a criança que estava doente há 7 dias morreu, a Bíblia diz que ele simplesmente levanta. Ele levanta. Isso não tem lógica. Ele levanta. Porque maturidade é levantar mesmo sem entender. Maturidade é levantar mesmo chorando por dentro. Maturidade é levantar mesmo parecendo que é uma injustiça. E ele não só levanta, ele começa a fazer o que não fez há 7 dias. Ele começa a recuperar o controle da vida dele no pior momento. Ele fala: me traga a bacia, eu quero lavar o meu rosto. Há 7 dias eu não lavo o rosto, está tudo oleoso. É mistura de lágrima com oleosidade da pele. Deve ter dado acne, deve ter dado. Eu quero lavar o meu rosto está imundo, eu quero lavar o meu rosto. Ele fala o seguinte: prepara o meu banho, eu vou me ungir. Eu quero perfume no meu banho. Traga óleo, essência. Eu quero perfume. Me devolva a minha roupa real. E eu vou, antes de qualquer outra coisa, depois de tomar banho, eu vou ao templo do meu Deus. Tirar satisfação com Deus, dizer para Deus por que Ele não me ouviu. Não, eu vou lá adorar o nome do Senhor. Eu vou lá adorar. Isso não está em livro humano. Isso não está em conversa com médico. Isso não tem em gabinete pastoral. Isso é só alguém
que decidiu depender totalmente do Senhor Jesus e confiar que Ele é o Deus, mesmo quando eu oro e não sou respondido, mesmo quando eu peço e não sou atendido, mesmo quando eu clamo e Ele não faz. Olha a sequência do que ele pediu: lavar rosto, perfume, trocar roupa, casa de Deus, limpar, alinhar, reposicionar e voltar. Fala comigo: limpar. Você vai se levantar hoje e vai limpar. Deus vai tirar crostas e sujeira. Deus vai tirar situações que dão vergonha. Deus vai limpar. Segundo, fala comigo: alinhar. Você vai voltar a ter postura para andar. Postura, chega de cabeça baixa. Chega de andar como alguém que todo mundo tem dó de você. Todo mundo olha para você e fala: lá vem um zumbi, lá vem um defunto, lá vem alguém que só falta enterrar. Não, lá vem alguém tomado da glória de Deus. Lá vem alguém que eu conheço as guerras, conheço as perdas, mas essa mulher não se abate. Essa mulher é um touro na presença de Deus. Esse homem é um touro na presença. Por quê? Porque ele é alguém que está alinhado. Fala comigo: reposicionamento. Você vai voltar a viver uma vida que tinha antes. Chega de deitar no chão, você vai se reposicionar. Não vai virar mais alguém que parou de fazer. Se o teu chamado é trabalhar, vai trabalhar. Se o teu chamado é medicina, vai ser médico. Se o seu chamado é ser contador, vai ser contador. Vai voltar. Porque isso aqui não é sobre emoção. Ele sabe o que é a dor de perder um filho. Isso não significa que ele não ame o filho. Significa que ele ama Deus mais do que o filho. Ele sabe o que está doendo. Eu nunca perdi um filho. Conheço muitas pessoas amadas que já perderam um filho, e eu não tenho a mínima vontade de saber o que é isso, nem quero. Eu peço a Deus todos os dias, porque eu não faço ideia do que é, mas observando quem perdeu, eu vejo como isso é impactante. Davi perde um filho. Não é sobre emoção. Ele está destruído. É uma decisão de entender que o passado não pode ser mudado, mas o presente pode ser alinhado. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso me alinhar hoje. Eu posso me vestir melhor hoje. Eu posso passar perfume hoje. Eu não posso mudar quem eu sepultei ontem, mas hoje eu posso mudar. Eu posso falar diferente. Eu posso mudar. Eu posso mudar. Você não controla o que aconteceu, mas controla o que vai acontecer depois do que aconteceu. O Espírito Santo está aqui. Você não vai perder o controle. Você não vai enlouquecer. Você não vai endoidar. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar a sua reação a partir de agora. Deus vai te dar uma sabedoria se você decidir se levantar. Lavar o rosto não é fisicamente falando. Lavar o rosto é limpar da culpa. Lavar o rosto é dizer: eu não vou ficar com uma mente agora doente. Eu não vou ficar remoendo isso. Eu não vou. Eu fiz a minha parte, eu orei, eu pedi, eu me humilhei. Se Deus disse não, é não. Quando os servos olham para Davi e falam assim: como é que pode essa reação sua de querer comer, beber, lavar rosto? Davi diz: enquanto a criança estava viva, eu tinha por que orar, mas se Deus lá levou, acabou. E quando Deus encerra uma história, eu também preciso encerrar uma história. Se Deus vira uma página, eu também preciso virar uma página. Se Deus falou: não fala mais disso, não fala mais disso, você tem que entender que tem coisas que tem um time para acontecer. Se você come a manga verde, dá dor de barriga. Se você come o pão de ontem, ele está duro. Tem coisas que valem para o dia. Se você faz atrasado, você pode até fazer o certo, mas o certo atrasado também não é certo. Uma bênção fora de tempo não é a bênção, é o time. E o Espírito Santo vai ensinar você a discernir o time de todas as coisas. Enquanto Davi está chorando ali, se humilhando, Deus não fala nada com ele, porque era momento mesmo. Deus não estava tratando, a criança nunca sobreviveria. Mas os 7 dias que ele ficou no chão, os 7 dias que ele não comeu, não estava tratando sobre a criança viver, estava sobre recuperar o coração de um homem que estava em pecado, o coração de um homem que tinha se perdido na carne, o coração de um homem que tinha cometido assassinato, um coração de um homem que tinha adulterado. Aqueles 7 dias nunca foi sobre a criança voltar a viver. Aqueles 7 dias foi sobre o ministério de Davi voltar a reacender. Porque você pode ser ungido e ainda errar, você pode ser ungido e ainda falhar, mas se você souber descer nas mãos do Senhor e colocar o seu coração nele, tem oração que não vai dar a você o que você pede, tem oração que vai recuperar você para a tua melhor forma, tem oração que vai devolver a unção, tem oração que vai devolver o chamado. Tem semanas que você vai estar em batalha espiritual, Deus vai dizer: eu não dou isso que você quer, mas essa oração vai mudar muito a sua cabeça. Eu vou te ensinar a voltar a depender de mim. Eu vou fazer você voltar. Oh meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém aqui. Você vai voltar a queimar na minha presença. Eu vou tirar a culpa, eu vou tirar o medo, eu vou tirar a acusação. Eu não vou
dar o que você quer, mas eu vou devolver a autoridade que você perdeu. Eu não vou dar o que você quer, mas eu vou devolver o chamado que você perdeu. Eu não vou dar o que você quer, mas eu vou devolver a unção que é sua. Tem que lavar, porque você não pode entrar no próximo nível carregando a sujeira do nível anterior. Você não vai voltar a ser rei carregando a sujeira do nível anterior. Você não vai voltar a ser próspero carregando a sujeira. Então lave o rosto, e depois de lavar o rosto, depois de tomar banho, faça como Davi. Entre na presença de Deus, não para tocar no assunto, não para dizer: ai Deus, por que o Senhor não me ouviu? Oh Deus, eu queria tanto. Diga: santo é o nome do Senhor. Tem uma criança morta em casa, santo é o nome do Senhor. Tem uma criança que eu vou ver lá daqui a pouco eu choro, daqui a pouco eu lamento, mas a primeira reação não é de revolta, é de obediência. Santo é o nome do Senhor. É o que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para este mundo, nu voltarei para ele. Ah, meu Deus do céu, mulher, tu falas como uma louca. Se eu recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal? Deus manda te dizer: confia em mim, confia em mim. Nem tudo você vai entender, mas decida confiar mesmo assim. Nem tudo você vai entender, mas decida confiar. Adorar quando é fácil é uma coisa, adorar quando ele não responde é relacionamento. Só quem tem relacionamento com Deus consegue adorá-lo quando ninguém responde. Ele volta, ele come, ele segue, recupera a coroa, senta no trono. Deus ainda faz algo depois, porque a história não termina com perda. Deus não encerra a história no pior capítulo. A mulher, a Betseba, ela vai engravidar de novo. Davi teve filhos, muitos filhos, mas o primeiro rei depois de Davi foi exatamente o filho do ventre que um dia Deus adoeceu. O segundo filho que Davi tem com Betseba é ninguém mais, ninguém menos do que o rei Salomão. O homem que escreveu Provérbios, o homem que escreveu Cantares, de lá onde vem o nome da nossa igreja, Lírio dos Vales. Porque se você aprender a confiar em Deus, você vai entender que tudo é tratamento de Deus. Deus olha para um ventre e diz: vai morrer. Mas a segunda vez, depois de se humilhar, Deus diz: virá uma dupla honra desse mesmo lugar. É isso que eu sinto aqui. É por isso que Deus me deu essa palavra ontem no avião. Tem gente aqui que ainda está no chão, está preso, está se culpando, e Deus está dizendo: já deu, filho, já foi, levanta. Tem água descendo para você lavar, tem veste nova descendo para você se alinhar. Tem um cheiro de vida que vai tomar conta de você, do alto da cabeça à planta dos pés. Tem um trono de glória para você só me adorar. E quando você me adora, eu te encho. Quando você me adora, eu te completo. Quando você me adora, você fala assim: eu não consigo viver sem isso. Consegue, você não consegue viver sem mim, diz o Senhor. Você consegue viver sem pai, você consegue viver sem mãe, você consegue viver sem filho, você consegue viver sem marido, você consegue viver sem esposa, você consegue viver sem emprego, você consegue viver sem saúde. Você não consegue viver sem a minha presença. É a minha presença que basta para você. É a minha presença que te põe em pé. É a minha presença que te renova. É a minha presença que te dá clareza. É a minha presença que você chega naquele dia e fala: hoje eu não sobrevivo. E aí quando você percebe, você já viveu outra semana, já passou, o mês já passou. É a minha presença. Você se cura pela minha presença. É a minha presença. Então a ordem de Deus para você é: levanta, lava o rosto, porque você não pode mudar aquilo que Deus não quer mudar, mas você pode decidir quem você quer ser hoje. Você talvez não pode mudar quem morreu, não pode mudar quem foi embora, não pode mudar o que Deus não fez, mas você pode mudar a sua reação a partir de agora. Você pode voltar com a cabeça erguida, lavado da glória de Deus, voltar para casa como um profeta, ainda tendo coisas que você queria e Deus não fez, mas confiando que não é sobre entender, é sobre viver o milagre. Viver. Fala bem alto: hoje eu me levanto, hoje eu me limpo, hoje eu me posiciono e eu volto para a presença. Eu encerro dizendo: tem coisa que Deus não vai mudar, porque Ele está usando isso para mudar você. A criança poderia nascer morta, o impacto ser imediato,
Mas Deus escolheu deixar aquela criança viva 7 dias. 7. 7 é o número da perfeição. A criação foi feita em 7 dias. 7. Deus escolheu manter aquela criança agonizando 7 dias. E Deus não dá ponto sem nó. Porque aquelas 7 dias nunca foi sobre criança doente. Aqueles 7 dias sempre foi sobre recuperar o coração de um homem, recuperar o chamado de um homem. Mas quando termina o processo, você tem que levantar, limpar, lavar, reposicionar e voltar. Fecha os olhos. Quando Deus te curar, você não vai ter culpa mais. Começou com a culpa, sabe? Começou com o erro, mas não vai continuar. Vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Vai chegar um dia que você vai ser liberto. Vai chegar um dia que os fantasmas vão embora. Vai chegar um dia que até as nossas escolhas que trouxeram prejuízos, elas vão ser eliminadas. Mas para isso, eu tenho que levantar do chão. Eu tenho que não ter medo do pior. Porque o pior não é a criança morrer. O pior sou eu ficar aqui no chão esperando e lutando com coisas que Deus não vai fazer. E tem coisas que Deus não vai consertar. Tem coisas que Deus não vai fazer. Não é porque Ele não te ama, é porque Ele não quer. Você não manda nele. Tem coisas que Deus não vai fazer. E está tudo bem. Será que hoje não é o dia de você levantar do chão? Esse rosto oleoso, marcado, que você não precisa nem falar o que está acontecendo. As pessoas só olham para você e já sabem. Hoje ele não está bem, hoje ele está mal. Nossa, nem fala com o fulano hoje, porque hoje, olha, eu passei do lado dele ali. Hoje ele está daquele jeito. Aquele cheiro de amargura, aquele cheiro de vida mal resolvida, aquele cheiro de confusão, aquela roupa de guerra, de luta, de briga, e tudo isso deitado no chão, o frio do chão, o gelo do chão. Não há conforto no chão, não há aconchego no chão. O chão é lugar de gente que está abandonada. O chão é lugar de gente que não tem mais valor. O chão é lugar de gente que já perdeu a esperança. E aí o diabo diz: agora eu mato ele. Agora eu vou contar que tudo o que ele queria não vai acontecer. Agora eu mato ele. E é nessa hora que você escolhe. Ou você confia e amadurece, ou você morre de vez. A decisão é sua. Porque talvez a notícia que você vai receber não é a que você esperava. E aí você escolhe. Ou morre ou amadurece. Ou quebra ou amadurece. Você pode agora responder para Deus. Se você está disposto a levantar, mesmo sem entender o que está acontecendo. Se você está disposto a lavar, limpar, reposicionar, mesmo sem entender. Responda para o Espírito Santo. Responda para Deus a sua reação. Mande preparar o seu banho agora. Mande a cozinha voltar a colocar feijão, arroz, água. Mande agora a cozinha preparar um belo banquete. Peça a todos que preparem um banho bem caloroso, porque eu vou tirar a crosta de sujeira, esse cheiro de suor, que 7 dias agora tem perfume bom chegando. Porque eu estou me levantando. Não entendo, mas estou me levantando. Não compreendo, mas estou me levantando. Deus não respondeu a minha oração do jeito que eu queria, mas eu estou me levantando. Vai dizendo bem alto: eu estou me levantando. Vai se levantando do seu lugar também. Vai se levantando do seu lugar. Vai se levantando. Eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Feche os seus olhos e vai dizendo: eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Olhe para tudo aquilo que você queria tanto que acontecesse e diga: eu não dependo mais disso. Eu não dependo mais disso. Senhor, se o Senhor não quiser fazer, agora a minha dependência está no Senhor. O Senhor é a minha alegria, Senhor. Olha, eu queria muito, Senhor, mas se não for, eu estou me levantando agora mesmo. Agora mesmo. Não preciso de nenhum telefonema, não preciso de nenhum WhatsApp, não preciso de nenhuma reunião, não preciso de nenhuma palavra humana. Eu estou me levantando porque o Senhor é o meu Deus. Eu estou me levantando agora. Eu quero declarar um suporte de Deus para a tua vida aqui agora. Feche os teus olhos e comece a dizer para você mesmo:
mesmo, eu estou me levantando. Enquanto eu quero orar por você, eu quero orar para que desça uma unção sobre você, uma unção tão poderosa, uma unção tão única, uma unção tão linda, que vai lavar você todinho agora. Vai devolver aquele rosto que há muito tempo você não tinha. E eu não estou falando de botox, não estou falando de harmonização facial, eu estou falando do brilho do Espírito Santo. Eu estou falando de alegria que vem do céu. Vai te devolver um perfume que não é da Boticário, não é da Jequiti, é um perfume santo, que você vai entrar em lugares oprimidos, vai trabalhar com gente ruim, vai andar em lugares que pessoas servem a outros deuses, mas vai exalar algo de você, e todo mundo vai dizer: essa pessoa é diferente, ele carrega algo diferente, ele carrega. Não é sobre o carro que tem, a casa que tem, não é sobre a escolaridade, é sobre um perfume. Deus está te vestindo hoje com vestes de louvor. Não é veste de uma história ruim, não é veste de erros do passado, não é veste de culpa, não é veste de capivara, não é veste de gente que pega a sua ficha e fala: eu sei o que você... Não, é veste de louvor, é veste de quem é rei e sacerdote, é uma veste nova, e Deus devolve a você hoje o direito de adorá-lo. Esse grito na garganta que está entalado, esse glória a Deus que há muito tempo não flui, esse poder que há muito tempo não vem. Você está oprimido, você está preso aí dentro. Deus está falando: vem para mim e me adora, que eu ponho você para fora de novo. Vem Davi, vem que eu devolvo a unção, eu devolvo o poder, eu devolvo a glória. Vem me adorar, vai adorando. Faça como Davi, ainda sem entender, adore. Faça como Davi, ainda que a matemática não faça sentido, adore. Faça como Davi: eu estou quebrado por dentro, mas eu adoro. Eu estou chateado, mas eu adoro. Eu não entendi, mas eu adoro. Eu adoro, porque Deus está me tratando. Fale mistérios com Deus agora. Dá liberdade ao Espírito Santo, dá liberdade ao Espírito Santo. Deus está limpando você. Eu declaro água. Eu declaro água lavando você, água lavachandará. E quanto mais você adora, mais Ele te lava. Quanto mais você adora, mais Ele te lava. Quanto mais você adora, mais Ele te lava. Quanto mais você adora, mais Ele te veste. Quanto mais você adora, mais Ele te veste. Quanto mais você adora, mais Ele te perfuma. Olha o perfume, sente o cheiro da vitória, sente o cheiro do governo de Deus, sente o cheiro. Deus está cuidando de você. Logo vem Salomão, não acabará em ruína, acabará em dupla honra. Levanta suas mãos, deixa descer algo sobre você. Feche os olhos, sinta algo descendo sobre você agora. Tem gente que vai dizer: eu não imaginava que você ia reagir assim. Tem gente que vai dizer: eu não imaginava que você seria assim. E aí você vai dizer: eu fui na Lírio, eu ouvi aquela palavra, Deus falou comigo, e eu não sei nem como eu estou em pé, mas eu voltei à minha vida, eu retomei a minha vida. Eu estou dizendo: você vai retomar a sua vida hoje. Você comece a receber de Deus. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Tem algo descendo sobre você agora, tem uma unção descendo sobre você agora, tem uma força descendo sobre você agora, tem uma limpeza descendo sobre você agora. Vai dando glória, só glória, tão alto que o teu irmão do lado escute. Glória. A glória é o portal que abre a presença. Glória. A glória é o chamado que Deus ouve quando você está precisando de ajuda. Glória. Não é socorro, não é glória. É glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. Glória. E por mais que os textos que vamos ler sejam textos que você já ouviu outras vezes, para cada manhã a palavra tem um renovo. E essa manhã ela já se renovou. Vamos lá então, livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. É um texto bem conhecido. E o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? E Eliseu respondeu: dá-me porção dupla ou porção dobrada do teu espírito. Elias disse: o seu pedido é difícil. Se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos. E os cavalos também eram de fogo, que os separou.
E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E ele achou, tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele a atravessou. Curve sua cabeça, peça ao Altíssimo para falar com você. Nada é mais importante do que a voz do Altíssimo. Nada é mais precioso do que a voz do Altíssimo. Nada é mais avassalador do que a voz do Altíssimo. O mais quebrado dos homens se ergue com a voz do Altíssimo. A mente mais perturbada se equilibra com a voz do Altíssimo. O coração mais angustiado encontra paz com a voz do Altíssimo. Fala conosco, Senhor. Fala como nunca antes. Pega-nos com a tua voz. Dê-nos a certeza de que tu estás aqui e que em tua presença estamos seguros. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Esse não é só um texto de uma história, mas aqui são versículos de uma transição espiritual. Uma transição entre Elias, o mestre, e Eliseu, o discípulo, o aprendiz. Para quem não sabe, Eliseu era um homem comum. Antes de ter seu ministério seguindo o profeta Elias, Eliseu trabalhava num campo, arando o campo. Ele tinha 12 juntas de bois. E tudo indica que ele não era um homem pobre. Ele tinha sua estrutura financeira, seu caminho definido. Mas um dia na vida de Eliseu, bem antes desse texto que li, lá no começo do seu chamado, Elias passa por ele, mas o Elias não fala nada, não pergunta nada, não faz nenhum convite. O Elias apenas lança o manto dele sobre o Eliseu. Aquilo não era só um gesto, aquilo era um chamado. Chamados verdadeiros não precisa de muita explicação. A gente sente. Chamados verdadeiros eliminam o que 10, 15 horas de reunião não consegue fazer. Quando o manto toca em Eliseu, ele entende que aquilo era uma transferência de um destino. E ele larga os bois, queima as carroças, faz churrasco dos bois, encerra toda a sua vida passada para seguir o Elias. E a partir dali começa uma relação profunda de aprendizado, de caminhada. Eliseu não vira só o discípulo de Elias, ele vira o servo. Ele vira alguém que cuida, que anda junto, que não aprende só ouvindo, mas aprende vivendo com o profeta Elias. E ele vai presenciar milagres, curas. Ele vai presenciar momentos tensos da vida do seu líder Elias. E ele vai aprendendo. Só que agora, nesse texto que li para você, o ministério de Elias está chegando no fim. Porque tudo acaba. Inclusive as coisas boas. É isso que a gente tem que entender. Porque quando uma coisa ruim acaba, é fácil aceitar. Mas coisas boas também passam. E não passam porque Deus é ruim. Algumas coisas boas passam porque outras coisas boas também têm que chegar. E é muito bom ser servo do Elias. O Elias é o cara. Mas o cara Elias também tem um tempo. E é esse momento que eu li para vocês. O Elias está indo embora. E o Eliseu está ficando. A pessoa que me ensinou, que me instruiu, que me chamou, tudo que eu soube sobre Deus até hoje eu soube através do Elias. Ele está indo e eu vou ficar. Deus está encerrando uma fase
mas não está encerrando um propósito. Porque Deus nunca para no homem. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas olha, coloca uma coisa na sua cabeça: Deus nunca para no homem. O Elias vai embora, Deus vai levar o Elias, mas todo o propósito de Deus não para no Elias, porque o propósito não para no homem, o propósito continua mesmo que o homem não esteja lá. E eu quero, como um para-brisa num dia de tempestade, falar com alguns aqui que estão com os olhos marejados, porque alguns homens estão parando, e Deus manda te dizer: eu não paro no homem, eu continuo com aquilo que comecei. Troco as peças, troco os homens. Vai o Moisés, vem o Josué. Vai o Isaac, vem o Jacó. Vai o Abraão, vem o Isaac. Vai o Elias, vem o Eliseu. Mas os meus propósitos permanecem em pé. Acalma teu coração, os propósitos de Deus continuam em pé. Acalma teu coração, aquilo que ele começou continua em pé. Elias vai parar, Deus não. Elias vai parar, Deus não. Você pode repetir comigo bem alto: Elias vai parar, Deus não. E aí Elias começa a explicar para Eliseu e para os outros servos que ele vai embora. Só que aí ele olha para o servo Eliseu, que é um bom servo, e faz uma pergunta que define o destino. Ele olha para Eliseu e fala assim: ô Eliseu, antes de eu ir embora, o que você quer de mim? O que você quer antes que eu vá? Isso aqui não é uma pergunta comum. Isso aqui é um teste de maturidade. Porque perguntar o que você quer que eu te dê antes de ir embora para uma criança, você vai ouvir as respostas mais absurdas. Deus só faz essa pergunta para quem já caminhou. Deus só faz essa pergunta para quem já passou por coisas. Não é para quem está começando. Essa pergunta não é para imaturos. Essa pergunta, o que você quer antes que eu vá, é para gente que já viu milagre, já viu o processo. É para gente que já suportou o frio, já suportou a chuva. É para gente que já suportou cara feia. É para gente que já esteve quando todo mundo desistiu. É para gente que não tinha nenhum motivo para estar, mas ainda assim está. É essa pergunta que é feita: o que você quer que eu te dê antes de ir? É para esse tipo de gente que essa pergunta é feita. Não é para aquele que escolhe o canto. Não é para aquele que desiste fácil. Não é para aquele que abre mão por qualquer bobagem. Elias olha para Eliseu e fala: o que você quer? O que você quer? Que pergunta poderosa, que dá até um frio na barriga de responder. Porque numa mente bagunçada a gente pode querer tanta coisa, e dentre tantas coisas a gente pode querer coisa que nem vale a pena pedir. Se Jesus te perguntar hoje: o que você quer? Você tem certeza que a sua resposta não vai ser fútil? Se Jesus olhar para você e falar assim: o que você quer hoje, antes desse culto acabar? Será que a gente vai conseguir pedir algo realmente que é importante? Ou é fruto de uma vaidade? Ou é fruto de um capricho? Ou é fruto de um ego inflado, inflamado por algo que eu não estou satisfeito? O que você pede quando Deus te pergunta o que você quer, revela o crente que você se tornou. O que você pede revela a fé que você tem. Porque se Deus fala assim: Senhor, eu quero alívio. Ah, você quer alívio? Então significa que você ainda está fugindo de alguma coisa. O que você quer? Ah, não, eu quero reconhecimento. Ah, você quer reconhecimento? Então significa que você ainda depende da opinião das pessoas. O que você quer? Me pede que eu te dou hoje. O que você quer? Eu quero segurança, eu preciso de segurança. Ah, então você ainda vive com medo, né? Não. Quando Elias diz para Eliseu: o que você quer? A resposta dele é pesada. A resposta dele é diferente. Ele diz: eu quero o dobro, a porção dobrada.
que está sobre a sua vida, Elias. Eu não quero a sua posição, eu não quero o seu palco, eu não quero o seu nome, eu quero o Espírito que está derramado sobre você, 2 vezes derramado sobre mim. Quem pede pouco não é humilde, quem pede pouco é limitado. Eliseu está dizendo para Elias: eu quero o dobro do que você carrega, eu quero o dobro. Agora escuta aqui, o que é porção dobrada? A gente acha que porção dobrada é um movimento espiritual. A gente acha que porção dobrada é poder assim, de ficar soltando raio pelas mãos, fogo pelos olhos, de pôr a mão no enfermo. Não, o que é porção dobrada? Porção dobrada é sobre carregar mais. Você sabe que na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, a Bíblia diz que todo primogênito, ele, quando o pai morria, ele recebia porção dobrada. O que é a porção dobrada? Além de receber uma parte maior dos bens, o primogênito recebia o dever de cuidar de toda a família, de cuidar de toda a responsabilidade do pai, de administrar todas as propriedades, de cuidar da família. Porção dobrada não é sobre ganhar prêmios, mas porção dobrada é sobre ser mais responsável, é sobre assumir um peso maior. Então a expectativa de Eliseu, quando ele olha para Elias e diz: olha, eu quero porção dobrada, ele está se colocando como um filho espiritual, que vê o pai indo para a glória, e dizendo: eu quero carregar mais pressão do que você, eu quero, Elias, mais responsabilidade que você. Elias, eu quero mais guerra que você, eu quero mais expectativa que você. Porque porção dobrada é sobre autoridade na casa, porção dobrada é sobre responsabilidade com a família, porção dobrada é sobre continuidade de um legado. Entenda, quando Eliseu diz para Elias: eu quero porção dobrada, isso aqui não é privilégio, isso aqui é peso. Porção dobrada não é sair rodando pela igreja, porção dobrada não é pegar com os olhos pegando fogo, pregar com os olhos em fogo. Porção dobrada é ter um espírito que diz: eu preciso aguentar o tranco, porque a posição nova que eu vou assumir vai exigir de mim mais responsabilidade. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas o Espírito está falando com pessoas aqui. Há uma virada para chegar na sua vida, há algo que eu vou perguntar a você, aquilo que você quer, e eu quero que você entenda: não é tempo de querer ser mais poderoso, não é tempo de querer ser mais famoso, também não é tempo de querer ser mais rico, não, é tempo de assumir aquilo que eu vou colocar nas suas mãos, continuar aquilo que você começou, e ser herdeiro de uma promessa que já começou na glória, antes mesmo do teu pai conhecer a tua mãe, e eu vou derramar algo sobre você. Quando Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada, eu quero aguentar mais peso que você, eu quero levar o teu chamado mais longe, eu quero ter mais responsabilidade. O Elias olha para o Eliseu e fala: dura coisa você me pediu, dura coisa. Seria mais fácil talvez me pedir grana, me pedir sucesso. Dura coisa você me pediu. Por quê? Porque porção dobrada não é sobre ganhar, porção dobrada é sobre sustentar. Porção dobrada não é sobre ganhar um carro, uma casa, mas porção dobrada é sobre sustentar uma posição, sustentar um legado, sustentar uma herança, sustentar um nome. Porção dobrada não é sobre brilhar, porção dobrada é sobre dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porção dobrada é sobre olhar para o impossível e dizer: eu não tenho medo de você, porque aquilo que Deus colocou na minha mão, Ele não me colocou na mão para quebrar, para ruir, para falir. Porção dobrada é olhar para os impossíveis da vida e dizer: o meu Deus traz à existência o que ninguém pode fazer existir.
Porção dobrada é sobre ter sangue nos olhos. Não é o sangue seu, não, é o sangue de Jesus. E atrás das cortinas que o diabo colocou na sua vida, você enxergar que Deus sempre está fazendo alguma coisa, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Enquanto você está sentado aqui ouvindo eu pregar, Deus está fazendo alguma coisa. Enquanto você está sentado eu pregando aqui, Deus está indo na sua casa. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Porção dobrada não é sobre ser mais famoso. Porção dobrada é para dizer: eu vou aguentar o tranco. Eu vou aguentar o tranco. E aí que está. Porque todo mundo quer algo quando Deus pergunta o que quer. Mas normalmente aquilo que a gente quer não envolve mais responsabilidade, envolve mais luxo, mais prazer, mais vibração, mais aplauso. Todo mundo quer mais avivamento, mas ninguém entende que um avivamento requer disciplina. E disciplina é fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Todos nós queremos avanços, mas ninguém quer dar continuidade. A gente quer o manto de Elias, mas não quer a missão. Tem que querer a missão. Não adianta você dizer que ama Jesus se a missão da sua vida é sua. Não, se você ama Jesus e quer a unção de Jesus, a sua missão é a missão de Jesus. Não é a sua missão, não é a sua vida, é a missão e a vida de Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos, homens e mulheres que estão aqui não para fazer Jesus Cristo se curvar à nossa vontade, mas nós nos curvarmos à vontade de Cristo. Não estamos aqui para Cristo nos levantar, mas estamos aqui para Cristo, diante dele, levantar o nome dele através da nossa vida. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Nós estamos aqui para dizer: eu vou morrer cada dia que passa. Paulo diz: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Qual é o segredo que ele aprendeu? Ele aprendeu que Cristo Jesus é maior do que qualquer circunstância e qualquer situação. Ele é maior. Eliseu está dizendo: eu quero porção dobrada, Elias. Eu quero esse manto. Eu quero dar continuidade ao que você está fazendo. Eu quero ser responsável. Porque eu não posso querer uma herança sem responsabilidade. Eu não quero ver o que foi suado no teu ministério ser destruído no meu. Eu quero porção dobrada. Você está preparado para receber o que está pedindo para Deus? Você está preparado? Nós choramos, fazemos drama e curvamos a cabeça e falamos muita coisa, dizendo: eu quero, me dá. Eu escuto todos os dias pessoas mandando directs para mim, dizendo: pastor, me ajuda, porque eu preciso, porque eu preciso. A pergunta não é sobre aquilo que eu preciso, mas é sobre aquilo que eu estou preparado para receber. Porque quando Elias pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te dê antes de ir embora? Ele pede algo nobre, ele pede responsabilidade para se manter em pé. E ele diz: você me pediu algo difícil. Então ele fala o seguinte: olhe para mim. Você quer receber porção dobrada, Eliseu? Então faz o seguinte: se você me ver sendo levado, você vai receber. Porém, se você não me ver sendo levado, você não vai receber. Isso é incrível, porque o receber não está a ver com uma oração: eu vou pôr a mão na sua cabeça, receba aqui a porção dobrada. Não tem a ver com óleo ungido, não tem a ver com subir no monte, não tem a ver com símbolos judaicos, não tem a ver com um culto de vigília. Tem a ver o seguinte: nós vamos caminhar, como nós temos feito desde o dia que eu te chamei. Nós vamos continuar andando, tomando nosso café, almoçando, jantando. E a hora que for, eu não sei que dia vai ser, eu não sei que hora vai ser, mas a hora que dele me levar, se você conseguir enxergar esse dia, você recebe. Mas se na hora que ele me levar você não estiver olhando para mim, você não estiver focado em mim, você não recebe o que está pedindo. Então não vai ter um dia espiritual, não. Então não vai ter um dia de consagração, não. Então não vai ter um dia não vai ter. Pode ser qualquer momento, pode ser qualquer dia. É por isso que Elias está dizendo: dura coisa você me pediu. E a condição é: eu vou testar a sua maturidade espiritual. Eu vou testar se você vai conseguir me assistir o tempo todo. Porque se você me olhar o tempo todo, você vai receber. Sabe o que Elias está falando para Eliseu? Se você permanecer até o fim, o que você pediu para Deus, Deus sustenta para te entregar. Mas se você pedir para mim, e ao longo do processo tu virar a cabeça, tu tirar um cochilo, você se distrair, naquele momento da distração eu for embora, eu não dou o que você pediu. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Presta atenção, não é sobre pedir, é sobre sustentar o que pediu.
Não é sobre falar me dá, me dá, me dá, me dá. É sobre falar me dá. E agora? Agora nós vamos continuar andando. Nós vamos andando, porque pode ser terça, pode ser segunda, pode ser quarta, pode ser quinta. E o que eu faço? Continuo olhando para mim. Não tiro os olhos de mim. Não tiro os olhos de mim, porque pode ser amanhã, pode ser essa madrugada, pode ser a hora que você acordar para escovar o dente, pode ser amanhã na hora do trabalho, pode ser na hora do almoço, pode ser quando você está esquentando a marmita no trabalho, pode ser no Uber. Eu não sei quando vai ser, mas como é que eu vou receber? Você só vai receber se na hora que acontecer você estiver olhando para mim. Se você estiver olhando para mim, eu garanto para você que aquilo que você me pediu será seu. Mas se você não sustentar o que pediu e distrair, e Satanás vai dançar balé de um lado, Satanás vai rodar capoeira do outro, Satanás vai te chamar para conversar de um lado. Tem que ser como Neemias: eu não posso descer porque eu estou num grande projeto. Eu pedi algo para Deus, eu pedi uma libertação, eu pedi uma responsabilidade, e eu vou até o fim. Eu quero dizer uma coisa: pedir é fácil, qualquer um pede, mas sustentar é coisa para gente grande. Sustentar é coisa para gente que está decidida a não quebrar, não falir. Sustentar é coisa de gente que quer vencer, que tem foco, tem resistência. Deus manda eu dizer para você hoje: eu já ouvi o teu pedido, eu já ouvi o quanto você deseja, mas se você não começar a caminhar comigo, se você não levar a sério a caminhada, se você achar que é só um dia, se você achar que é uma mão na cabeça do pastor, você não vai receber nunca. Porque eu não vou dizer o dia que a carruagem de fogo vai chegar. Eu só vou te dizer uma coisa: se tu não tirar os olhos de mim, vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou pregando para alguém aqui. Vai acontecer. Satanás vai ter que estribuchar no chão de desgosto, porque vai acontecer. Fica firme. E sabe o que acontece? Eu acho maravilhoso, porque quando você vai estudando o texto, o próprio Elias, que disse para o Eliseu que ele só ia receber se visse o momento da partida, o próprio Elias tem momentos que ele fala para Eliseu assim: ô Eliseu, estamos aqui em Gilgal, fica aqui em Gilgal. Aí eles vão para Betel, aí o Elias olha para o Eliseu e fala assim: ô Eliseu, fica aqui em Betel que eu vou embora. Ô Eliseu, fica aqui em Jericó que eu vou embora. Sabe qual é a resposta de Eliseu para todas as vezes que Elias manda ele ficar? A resposta é: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Não me peça para ficar, eu não te deixarei. Aquele que é o líder está falando: fica. Algumas vezes Deus vai testar você, só para saber se você acredita mesmo naquilo que Ele pode fazer. Elias está dizendo: não vem comigo não, porque qualquer um está esperando um motivo para parar. Tem gente aqui dizendo: eu só não parei até agora porque eu estou com vergonha. Mas se alguém me der uma brechinha, se alguém me der uma razão para eu desanimar, é o que eu estou esperando. E Satanás vai colocar, e até mesmo Deus pode usar pessoas para tentar afagar teu ego, abraçar o teu ego e dizer: fica um pouco aqui, fala comigo, vive o Senhor, eu não vou parar. Você não pediu, você não está em batalha espiritual pela tua família, você não está em batalha espiritual pela tua casa, você não está, então você vai construir a sua vida numa permanência definitiva. Eu vou ser a pessoa mais chata desse planeta, eu vou ser a pessoa mais insuportável, porque se a ordem é para eu receber, eu não posso tirar os olhos. Eu não sei o que você vai fazer, Elias, mas eu não tiro os olhos de você. Se você for no banheiro, eu vou ficar na porta do banheiro olhando pela fresta. Se você tiver que subir a laje, eu vou ficar em cima da laje. Mas se a ordem para receber é não tirar os olhos, eu não vou dizer que eu vou descansar, porque eu não vou descansar até que o Senhor me dê aquilo que eu estou pedindo. Quem permanece até o fim sustenta aquilo que pediu no começo. Quem não permanece até o fim não sustenta o que pediu no começo. Vive recomeçando, vive na estaca zero, faz e volta para a estaca zero. Trabalha, perde tudo e volta para a estaca zero. Por quê? Porque ao longo do tempo vira o pescoço, ao longo do tempo para de olhar. Começa bem, começa cheio do Espírito Santo, começa com fogo. No começo colocou fogo nas carroças, mas agora está distraidinho, olhando para o que não presta. Enquanto Elias está indo em direção à carruagem de fogo, você está batendo papo com gente que não tem nada a ver com o propósito da tua vida. Você está conversando com gente que não agrega nada. Você está remoendo assunto que não é importante. E Deus está dizendo: bobo, tolo, estava tudo pronto para eu derramar a porção sobre você. Estava tudo pronto para eu trazer avivamento para essa estação da sua vida. Você vai perder a grande momento, a grande fase. E Deus manda te dizer: está muito perto, varão. Está muito perto a virada que você está me pedindo. Está muito perto. Não tira os olhos de mim. Não tira os olhos de mim. Vai acontecer. Se você me ver,
Se você me ver, Eliseu, se você me ver, se você me perceber. E sabe o que é interessante? Deus mandou um show de Hollywood para buscar Eliseu. Carruagem de fogo, cavalo de fogo, redemoinho. Mas a ordem não era: veja o redemoinho. A ordem não era: veja o cavalo de fogo. A ordem não era: veja a carruagem de fogo. A ordem era: se você me ver. Deus vai colocar coisas incríveis, mas a percepção espiritual não é sobre aquilo que Deus está fazendo de grandioso. A percepção é sobre aquilo simples que eu comecei. Porque não tinha carruagem de fogo quando Deus chamou Eliseu. Não tinha carruagem de fogo quando os dias passaram de forma simples. Sempre foi Elias e Eliseu. E no dia da vitória, pode ter culto cheio, culto vazio. Pode ter grupo de louvor famoso e pode ter grupo de louvor desafinado. Pode ter pastor que prega bem e pode ter pastor que prega mal. Pode ter igreja famosa, chique, com cafeteria, e pode ter uma igreja 2x2 com púlpito quebrado. Não é sobre o que vai acontecer naquele dia, é sobre para quem você vai estar olhando naquele dia. Não é sobre se vai ter carruagem de fogo, porque nem todo culto o cavalo de fogo vai aparecer. Nem todo culto a carruagem de fogo vai desfilar. Nem todo culto vai ter redemoinho. Mas todo culto tem um objetivo, que se eu continuar olhando para ele, se eu continuar olhando para ele, se eu continuar olhando para ele, ah, meu Deus do céu, se eu continuar olhando para ele, alguma coisa vai acontecer. E é isso que Deus manda te dizer: vai ser incrível o dia que eu vou transformar a sua vida. Mas não se impressione com os sinais. Continue olhando para aquele mesmo Deus que você levantou a tua mão quando ele tocou no teu coração naquele culto. Continue olhando para aquele mesmo Deus que o teu corpo todo tremeu quando você viu o Espírito Santo passando perto de você. Continue olhando para aquele Deus que quando você estava quebrado, ele pegou você e quebrou ainda mais para fazer um vaso novo. Continue olhando para aquele Deus que transformou a sua cabeça quando nada, você não era ninguém. Hoje você está bonito, passou perfume, mas você era um banguelo, sujo, fedido. Ninguém gostava de você, você tremia, você era insuportável. Ele te limpou, te lavou, e naquele dia era ele, você e ele. Então lembra que quando chegar o dia da glorificação, não se impressiona com cavalo, não se impressiona com carroça. Continua olhando para mim. Para mim. No dia da glorificação vai ter contrato milionário. No dia da glorificação vai ter exaltação. Vai ter viagem para os Estados Unidos. No dia, mas continua olhando para mim. Não se distraia. Não se distraia. Elias não diz para Eliseu: se eu quiser te dar o manto. Elias diz para Eliseu: se você me ver. Meu irmão, a promessa não depende de quem lidera. A promessa depende de quem sustenta a posição. E até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai querer que Deus faça algo com você em cima do muro? A Bíblia diz que eles vão andando e conversando. Andando e conversando. Sem urgência, sem palco, sem emoção. Algo espetacular está para acontecer e eles vão andando e conversando. Algo milagroso vai acontecer. Uma despedida inteira vai acontecer, mas eles vão continuando andando. Porque o que importa é a constância, não é a velocidade. Não é ficar sem vir para a igreja 10 anos e querer fazer num dia só tudo que você não fez em 10 anos. Deus não se impressiona com velocidade, Deus se impressiona com o que você faz todo dia. É melhor um pouco todo dia do que o muito de vez em quando. É melhor orar um pouquinho todo dia do que ficar orando 10 horas uma vez por mês. É a constância. Oi Eliseu, oi Elias. E eles vão andando. Mas eles sabem que um sobrenatural vai acontecer a qualquer momento. É acordar naquela vida simples, onde ninguém vê nada de nobre. Mas a Bíblia mostra que há algo proposital aqui. Deus esconde o processo. E vai revelar daqui a pouco, no meio desse processo, algo poderoso. Foram anos andando juntos, foram anos servindo juntos, foram anos. E agora no dia mais importante da vida de Elias, vai ser um dia simples também. Porque ninguém valoriza a rotina. Mas eu repito, os seus maiores encontros com Deus acontecerão com você andando e conversando. Os maiores avivamentos da sua vida acontecerão fora de lugares iluminados. Acontecerão em lugares simples. Porque é ali que a sua estrutura é montada.
Sua estrutura não é aqui dando glória a Deus. Sua estrutura é lá fora. Como você reage à cara feia, como você reage a uma casa endemoniada, como você reage a gente que é infernalmente capetolândia, enchendo a tua paciência. E você precisa ter uma mente de Cristo. É na vida comum que você vai sendo estruturado e formado. Mas chega um momento que você vai conversando, e daqui a pouco você vê que alguma coisa diferente está acontecendo. Você vai perceber isso nesses próximos dias. O céu está abrindo aqui para te contar. Se você decidir voltar para mim, se você decidir me pedir algo sobre responsabilidade, não sobre seus caprichos, mas porção dobrada, manter algo que eu já derramei na sua vida, volta para a tua família hoje andando e conversando. Mas saiba que a qualquer momento vai acontecer. A Bíblia diz que eles conversavam. Imagine os dois conversando, Elias e Eliseu, Eliseu e Elias. E daqui a pouco vem um redemoinho. E daqui a pouco uma carruagem de fogo. E Elias olhando, dizendo: será que Eliseu está vendo? Eliseu vidrado no Elias, vidrado no Elias. Carros e cavalos, Israel. Ele está gritando para dizer para o Elias: eu estou vendo, viu? Eu não estou tirando os olhos de você. Eu não estou nem aí para o cavalo, não estou nem aí para a carroça, não estou nem aí para o redemoinho. Eu quero porção dobrada, eu quero mais responsabilidade, eu quero suportar mais pressão. Eu estou olhando para você. Não vem dizer que eu distraí. Eu estou aqui, ó, vidrado em você. Não era para olhar? Carros e cavalos de Israel. Eu estou vendo carros e cavalos de Israel. Está aí o meu senhor Elias. E a Bíblia diz que na hora que ele vê Elias indo, antes de Elias jogar a capa, o Eliseu pega a sua roupa e ele rasga a sua roupa. Ele corta a sua roupa, ele rasga a sua roupa. Por quê? Porque isso aqui é tão profundo. Ele está dizendo: eu estou rompendo, porque até agora eu era servo dele, até agora eu era discípulo dele, mas agora eu estou arrancando o nível que eu estava. Eu estou arrancando a minha roupa. Eu estou sofrendo a maior perda da minha vida, porque a minha identidade anterior está sendo abandonada. Eu plantei, eu vivi, eu agora estou arrancando a minha roupa, porque a nova roupa vai cair da carruagem já já. Eu estou me preparando. Eu era servo dele, mas agora não. Agora eu seria a resposta após ele. Eu era servo dele. Até ontem eu orava com ele, até ontem eu esperava dele, mas agora eu vou assumir tudo que era dele, e eu seria a resposta para essa geração. Então essa roupa que eu tenho não me serve mais. E eu estou dizendo que algumas roupas aqui vão ser rasgadas nesta noite. Essas roupas vão ser rasgadas. Foram boas até esse culto, foram boas até o mês de abril, mas mês de maio tem roupa nova chegando. Mês de maio tem vestimenta nova chegando. Mês de maio tem roupa diferente chegando. Ou você rompe, ou você repete. Mas não dá para ser discípulo mais. Não dá para orar do mesmo jeito mais. Não dá para cantar do mesmo jeito mais. Não dá para pregar do mesmo jeito mais. Não dá para viver do mesmo jeito mais. Foi bom enquanto durou, foi bom, mas agora é porção dobrada. Agora é mais peso, agora é mais carga, agora é mais glória, agora é mais unção. É a sua casa sendo inundada pela presença de Deus. Agora eu não preciso de guru. Agora eu entendi. Obrigado, discipuladores. Obrigado, pastores. Mas agora eu vou romper. Agora é o meu tempo. Levanta a mão e diga: eu serei resposta para a minha família. Diga bem alto: eu serei resposta para a minha cidade. Eu serei resposta para o Brasil, porque eu não tirei os olhos dele. Eu serei resposta, resposta, resposta. Ou você rompe, ou você repete. Ele rasga o manto. E quando ele rasga o manto, a Bíblia diz que cai o manto de Elias. O manto de Elias não cai na mão dele. O manto de Elias cai no chão. E olha que coisa interessante. Não era só Eliseu que sabia que Elias ia embora. Elias tinha uma escola de profeta. Elias tinha dito para todos os seus discípulos que o Senhor iria levá-lo. Então você imagina como no campo de futebol, quando um jogador chuta uma bola em direção à torcida, todo mundo quer pegar uma bola, mesmo que você não jogue, porque você quer uma recordação do jogo. Ter a capa de alguém que está sendo transladado ao céu é para colocar numa moldura em casa. Ainda que para muitos ali ele nem significava nada, mas a Bíblia diz que aqueles jovens tinham informação, tinham revelação, tinham percepção, mas eles não tinham posicionamento de Eliseu. Eles até sabiam de tudo, mas não entendiam nada. Tem gente que sabe tudo e não faz nada. Tem gente que ouve um monte de pregação e não faz nada. Tem gente que vem para a igreja mais do que o pastor e não faz nada com o que sabe. Mas tem outros que entendem que eu não vou ficar observando.
eu sei que essa é a minha oportunidade. Eu preciso ir até o fim, eu preciso pegar essa capa. E a Bíblia diz que a capa não cai na mão dele, mas ele vai atrás da capa. Há algo caindo aqui hoje, a Bíblia diz: se movimente na minha presença para você encontrar. Deus fala no meu coração que há talentos enterrados aqui nesta noite, que vão ser desenterrados pelo poder do Espírito Santo. Existe uma capa caindo e você está dizendo: pastor, eu quero tanto que alguém me dê uma oportunidade, eu quero tanto que alguém se importe comigo, eu quero tanto que alguém me visite. Toma vergonha na tua cara, vai buscar a tua capa, rapaz, a capa já caiu, vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás da capa. Eu quero tanto que alguém se importe comigo, vai atrás da capa, a capa já caiu. Quem fica esperando alguém tocar a campainha não pega a capa não vem para o teu endereço, é você que vai até o endereço da capa. Movimente-se, você não está olhando para Cristo, a capa está em algum lugar, e se você for atrás da capa, Deus vai te usar. Você vai ser usado aonde estiver, você vai dar certo, você vai brilhar. Vai atrás da capa, vai atrás da capa. Para de mágoa e vai atrás da capa. Para de ofensa e vai atrás da capa. Vai atrás da capa. A capa não é tosso a capinha, tosso a capinha, o que eu vou é jogar. O esperto que pegue. E eu declaro hoje: Deus vai te dar esperteza para você pegar a sua capa. Vai pegar a capa. Aquela capa, imagine quando Eliseu pega a capa. A Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias. O mestre foi embora. Mas Deus não para em pessoas. Quando eu encontro Deus, eu não fico na mão de pessoas. Ele pega a capa, imagino que ele é algo novo. Ele nunca tinha passado por aquilo. Desde o dia que ele encontrou o Elias fazia tudo. Agora é um momento de transição. É um momento que ele não tem para quem perguntar. É um momento de responsabilidade. Ele não pode envergonhar o nome do seu Senhor. É um momento novo, frio na barriga, ansiedade. Será que vai dar certo comigo? Será que vai funcionar? Parece que quando o pastor ora é tão mais fácil, mas quando eu oro sozinho em casa, eu não sinto que tem a mesma força. Será que na igreja, meu Deus do céu, na igreja eu me sinto um gladiador, mas em casa eu pareço um franguinho. Será que vai dar certo? Eu vi o Elias orando e fogo caiu do céu. Ele era o cara, ele era uma pessoa diferente. Ele é alguém que teve depressão, Deus levou pão e água para ele. Ele camarada entrou na caverna e Deus mandou sinais, ele saiu da caverna. O Elias é o cara e eu estou começando agora, mas eu fui ousado, eu não tirei os olhos, mas agora tem algo diferente. Agora não é mais Elias, agora é Ele. E é isso que eu quero que você entenda. Comece a se despedir de quem foi na sua vida, porque você agora vai ser diferente. Não tem mais Elias na sua vida, não tem mais referência que tinha antes na sua vida, não tem mais aquele apoio visível na sua vida. Agora é você e Deus, Deus e você. E vai com frio na barriga mesmo, e põe a mão na cabeça do endemoniado mesmo com a perna bamba, e vai orar você mesmo, e vai chegar em casa hoje e vai pôr aquele mal para fora em nome de Jesus, e vai entrar na empresa nessa segunda-feira e vai dizer essa parada assim: eu não sei se o pastor vai aqui orar, eu não sei se vou ter óleo ungido, mas sou eu agora, é eu e Deus, Deus e eu. A capa está comigo, não tem mais como buscar mentor agora. Agora é eu e Deus, Deus e eu. E quando você entende que Deus tira quem te ajudava, e Deus manda eu dizer aqui: eu vou tirar pessoas da sua vida que te ajudavam, só para perceber se você aprendeu. Eu vou tirar pessoas da sua vida que eram muleta, tudo só funcionava por causa dessas pessoas. Você só se levantava porque ela te ligava, você só trabalhava bem porque ele te motivava, você só vinha para a igreja porque ele te encorajava. Eu vou tirar pessoas que te ajudavam para ver se você aprendeu. Eu vou tirar mentores. Vai chegar um momento que Deus remove suas referências para revelar a sua identidade. Porque Eliseu diante de Elias é uma sombra, mas Eliseu sem Elias é o profeta da sua geração. Deus vai tirar aqueles que fazem sombra do seu propósito. Deus não vai matá-los, Deus vai abençoá-los e vai dizer: acabou a sua missão na vida dele, porque agora chegou a hora de começar algo diferente, algo novo. Imagino que Eliseu pega a capa, perna bamba, e ele fala uma frase interessante. Ele diz: cadê o Deus do meu senhor Elias? Cadê o Deus? Está comigo aí? Cadê o Deus? Cadê o Deus da Lírio? Cadê o Deus que o pastor Diego prega? Eu queria tanto o pastor Diego aqui em casa, eu sinto tanta força nele.
Ah, meu irmão, essa igreja não é feita para você depender de mim. Eu vou treinar você para você ser melhor do que eu. Ele pega aquela capa e ele grita: cadê o Deus? Não tem resposta. Não tem resposta, não tem música. Mas tem um rio na frente dele. Tem um rio corrente, um rio intransponível. E ele pega aquela capa. Ele está começando, mas ele olhou para o lugar certo. E a Bíblia diz que ele pega aquela capa e ele toca no Rio Jordão. E na mesma hora que ele toca no Rio Jordão, o mesmo Deus que respondeu a Elias vai responder a ele. A Bíblia diz que o Rio Jordão se abre ao meio, a água para o lado direito, a água para o lado esquerdo, porque nunca foi sobre Elias, sempre foi sobre o princípio de Deus. Nunca foi sobre o pastor, a igreja, a denominação. Sempre é sobre aquele que está sentado num alto e sublime trono. Elias passou e daí o poder continua. Elias foi arrebatado e daí o Deus poderoso continua fazendo milagres. Libere, pare de ser viúva de avivamento, para de ser viúva de igreja antiga, para de ser viúva de líder religioso. Eu tenho saudade dos ginásios de futebol, eu tenho saudade dos congressos. Vai lamber sabão. O Deus que era o Deus do ginásio é o Deus do culto de hoje, e vai ser o Deus do culto de domingo, e vai ser o Deus do mês que vem. Ele continua abrindo o Jordão, ele continua derramando milagres. Pega a capa, toca no rio e o rio se abrirá. Ele continua tirando pessoas das drogas, ele continua arrebentando com as cadeias do inferno, ele continua tirando pessoas da depressão. Hoje mesmo, se você tocar no rio que está à sua frente, milagres podem acontecer. Podem acontecer. Podem acontecer. Eu encerro dizendo: Deus está te dando algo hoje. Deus está olhando para você dizendo: o que você quer? O que você quer? E essa pergunta não é para criança imatura. Eu quero casar. Não. Casar é uma bênção, mas o que eu mais quero é manter um legado. Eu não sou discípulo de Eliseu, eu sou discípulo de Jesus. Eu quero peso para sustentar a fé cristã na minha vida. Eu quero uma unção para que diabo nenhum, enfrentamento nenhum arrebente a minha fé. Eu quero um peso para aguentar mais responsabilidade. Eu quero servir mais, eu quero entregar mais, eu quero curar mais, eu quero libertar mais. Eu quero pegar a capa da que Jesus falou. O que Jesus diz na sua palavra? Eu vou para o meu Pai e vocês farão obras iguais às minhas? Não, vocês farão obras maiores do que eu. Vocês vão curar mais do que eu, libertar mais do que eu, porque o bom discipulador faz do discípulo alguém maior do que ele. Jesus não quer que você seja menor, está dizendo: você vai ser maior. A capa que Jesus está derramando aqui hoje é para que você entenda: há uma unção do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, que você vai suportar, você vai aguentar, e o Jordão vai se abrir. Coloque-se em pé nesse instante. Você quer a bênção ou você quer a porção dobrada? Nós vamos orar por um avivamento aqui. Eu não conheço você, mas eu creio em superpoderes. Eu creio em superpoderes. Os homens são apaixonados por superpoderes. Qualquer filme da Marvel, da DC, a gente corre para o cinema e lota a bilheteria, porque nós amamos ver pessoas superpoderosas. Amamos ver alguém soltar um raio do olho. Amamos ver alguém soltar um poder das mãos, alguém que voa, que passa a parede, que fica invisível. Mas tudo isso que os homens criam no cinema tem tudo a ver no mundo espiritual. Quando eu levanto as minhas mãos, sai poder das minhas mãos. A Bíblia diz isso. Quando a minha boca fala, quando eu libero palavras, a Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte estão na boca, na língua. Eu posso estar soltando rajada de vida e posso estar soltando rajada de morte. Satanás, ele sabe que um homem lavado no sangue de Jesus é alguém diferente. Mas Deus está dizendo: hoje é uma noite de maturidade. Você está preparado para receber o que está pedindo? Deus está perguntando: o que você quer hoje? Você vai até o fim? Você vai aguentar ir conversando comigo? Você vai aguentar? Porque se você me ver no dia que eu estiver fazendo, é seu. Mas se você virar o pescoço, se você começar a fraquejar, e vai ter coisa para você fraquejar, vai ter coisa o tempo todo. Mas se você aguentar o tranco, eu não só te darei porção dobrada, como eu te darei autoridade sobre o rio, sobre aquilo que está à sua frente.